Olá, muito boa tarde a todos vocês, alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho. Sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Bom, pessoal, essa live, ela difere um pouco acerca da dinâmica que vocês já estão habituados, considerando que a live, ela vem no sentido de agregar conhecimento, ampliar repertório sociocultural de vocês e possibilitar que nós tenhamos uma discussão ampla, abrangente, acerca de temas que pairam a nossa matriz curricular, mas que possa agregar em outros contextos. Então, a ideia é que a partir dessa live vocês possam ter semanalmente entrevistas com os professores do CPMG para que estes possam conduzir várias temáticas, várias abordagens. Na live de abertura, digamos assim, nós teremos o professor Tarsis Gabriel, que conduzirá uma explanação, claro que dialogada com vocês, não é? A ideia é que vocês comentem aqui, interajam conosco através de perguntas, inquietações, indagações, para que a nossa live ela possa verdadeiramente traçar um paralelo, não é, com o isolamento social, com os dramas que nós estamos enfrentando nesse período de reclusão. Então vamos estabelecer contato com o professor Tarsis. Enquanto isso, vocês podem ir comentando, mandando questões. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Estamos ótimos, a galerinha está chegando. Boa tarde, Bom, pessoal. eu estava explicando, Tarsis, antes de você entrar na live, que nós estamos na tentativa de que esse formato possa interagir com os alunos de diferente maneira, não é? Quer dizer, por enquanto eles estão habituados com as videoaulas lá no canal do YouTube, com transmissões ao vivo também, que alguns professores estão realizando, mas a nossa finalidade é que essa live ela possa tratar de outros temas, né? Temas transversais, eixos temáticos que possibilite uma reflexão esclarecedora acerca de questões que precisam, não é, de ter um amparo da ciência, de ter um amparo do conhecimento propriamente dito. Então, eu acredito que seria interessante, nesse primeiro momento, que você nos explicasse um pouco, né, o porquê desse tema, né? Quer dizer, a biologia por trás da Covid-19. Eu acho que seria muito bacana, Tarsis, para aqueles alunos que estão nos acompanhando, entender o papel da ciência, né, numa era em que nós percebemos que há tanto anti-academicismo, há tanta tentativa de minar os conhecimentos produzidos pela academia. Acho que seria interessante ouvir de você, um biólogo, um pesquisador, de que maneira, não é, que o estudo biológico, não apenas aquele estudo mecanizado, aquele estudo que é puramente decoração, né, que não reflete com a realidade, ele tende a, de fato, possibilitar uma reflexão crítica, uma reflexão mais sistêmica do momento que nós estamos enfrentando com essa pandemia. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os alunos aí do CPMG presentes. Pessoal, seja muito bem-vindo. Então, Rafael, é extremamente importante esse tipo de assunto, porque, primeiro, nós estamos vivendo numa época de pandemia como a nossa geração não viveu, né? Então, quando a gente analisa a última pandemia mundial, já foi há muito tempo, né? Tem mais de século que aconteceu. E então é a primeira pandemia dessa magnitude
na nossa geração. E quando a gente analisa as origens do vírus, né, como a gente vai falar daqui a pouco, o que que esse vírus faz, né? Tem até uma fotinha dele aqui atrás, ó, coloquei para vocês, bem bonitinho, né? Exatamente, olha só. Tem até Temos uma todo foto um original recurso aqui. audiovisual. Exatamente. Eu vou passar algumas imagens aqui atrás para, dependendo das perguntas que vocês fizerem, eu tenho umas imagens aqui prontas para mostrar. Ótimo. Então, nós temos um grupo de pessoas, né, chamada de cientistas, que são as pessoas que estudam esses vírus, né? Você tem várias áreas de atuação na ciência, dentro da biologia, são inúmeras áreas, e você tem um grupo de pessoas, né, chamadas de virologistas ou cientistas da área de biologia, que estudam não só esse vírus, mas já estudam vários vírus há muito tempo. Quando surgiu essa doença, mais uma vez, quem foi atrás de respostas? A academia, né? As universidades, Justamente. os institutos de pesquisa. Então, quando a gente analisa, como você perguntou, a importância da academia nesse contexto, eu diria que sem ela a gente não vai conseguir passar por isso de uma forma mais efetiva. Até porque o mecanismo de ação do vírus, por que que ele está matando tantas pessoas, por que que ele afeta o Claro. sistema respiratório, como que ele contamina, tudo isso, quem vai responder para a gente são as pessoas que estudam especificamente esse vírus, né? E é interessante, porque geralmente o leigo, aquele que não se dedica, que não se debruça sobre o parecer da ciência, ele tem que ter algum parâmetro, né? Geralmente ele assiste os noticiários, ele acompanha, enfim, a sua rede social para se manter informado. Você acredita que os telejornais eles estão trazendo, né, um panorama, uma perspectiva interessante para que a população como um todo, que provavelmente desconheça, enfim, como que esse vírus é estruturado, como que biologicamente ele, enfim, se ressignificou e acabou gerando essa pandemia. Você acredita que os telejornais, a imprensa, têm feito uma cobertura adequada dessa pandemia a título de alertar? Porque nós percebemos que as fake news estão aí, né? As pessoas ainda... Há um grupo de negacionistas que tendem a não acreditar no impacto e no quão nocivo é a Covid-19. De que maneira, né? Eu fico pensando, como que o cientista que lida com dados técnicos, que lida com uma linguagem, com um jargão específico, pode transformar essa linguagem que é técnica em algo palatável, né? Em algo que possa ser compreensível pela grande mídia. Eu queria ouvir um pouco de você, se acredita que, de fato, esse trabalho didático, de esclarecimento, está sendo feito pelos veículos de imprensa. Excelente pergunta. Bom, primeira coisa, depende de qual veículo de comunicação nós estamos falando. O que eu tenho visto é o seguinte, eu não acompanho muito telejornais, eu sou mais de ler reportagens de revistas e de imprensa que eu sei da seriedade, da confiabilidade, mas Inclusive, professor, já pode deixar suas indicações aí, porque em off o professor Tarsis passa as indicações da revista que ele acompanha, acho bacana, sim. porque os nossos alunos eles precisam ter uma visão mais alarguecida, né, de que a imprensa não é apenas aquela televisiva. Isso. Nós temos outros formatos de comunicação que são muito mais pertinentes e estimulam a nossa sagacidade, né, que não apenas ficar parado na frente de uma televisão. Então, exatamente. E fazendo o link com a pergunta que você fez, Rafael, eu vejo assim que a mídia, essa aberta que a gente tem todos os dias na televisão e tal, por um lado, ela não tem esclarecido biologicamente, vamos dizer assim, muitas vezes, o mecanismo de ação desse vírus.
eu vejo um destaque muito grande para os números de mortes, e isso deve ser noticiado sim, né? Nós temos que falar do número de pessoas que estão morrendo. Entretanto, nós também temos que abordar o que os cientistas estão tentando fazer sobre isso. Eu vi poucas reportagens na TV aberta que mostrassem os grupos de pesquisas, por exemplo, brasileiros aqui do nosso país e do nosso estado, que estão tentando descobrir alguma coisa em relação a esse vírus, propor formas de tratamento, diagnóstico, as ações voluntárias que muitos têm tido nesse momento de pandemia. Então, é por isso que a dica que eu dou para todos os meus alunos da biologia, né, quando eu estou no presencial ou mesmo à distância, é diversificar suas fontes de informação. Você não apenas se limitar a assistir o telejornal da emissora que é mais assistida aí no Brasil, na TV aberta, enfim, não. Uhum. Porque aquilo ali é um recorte, né? Não estou dizendo que eles estão mentindo ali, porque não, realmente aquilo é verdade. Nós temos um alto número de mortes no país e nós temos ainda a questão da subnotificação. O que é isso, professor Tarsis? Quer dizer que nós temos ainda muitas pessoas contaminadas que não foram notificadas ao Ministério da Saúde. Então, aqueles Exatamente. números oficiais que são mostrados nos telejornais, eles não representam muitas vezes a realidade do nosso dia a dia. E eu sinto falta dessa parte mais esclarecedora do ponto de vista biológico, né? Por isso que eu achei muito interessante essa nossa conversa aqui, que a gente vai Uhum. falar justamente de uma parte que falta muito nos telejornais, né? Exato. Um outro aspecto, Tarsis, que eu acredito que seja muito pertinente, haja vista que o nosso público é predominantemente de jovens, de adolescentes, alunos do colégio militar, né, que estão ainda em processo de formação, Uhum. penso que seria muito bacana que você produzisse uma fala no sentido de que durante um período justamente por essa desinformação que começou a se veicular na mídia, de que apenas uma faixa etária estava suscetível à contaminação da Covid-19. Né? Durante um curto espaço de tempo, ficou-se com esse imaginário de que adolescentes, jovens, não é? Até os seus 30 anos estariam isentos de ter uma Covid-19 que trouxesse danos nocivos ao seu aparato respiratório. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, acerca da importância de que os nossos alunos entendam, não é, a gravidade do vírus e, especificamente, acho que seria interessante também ouvir de você acerca de como que o vírus age no nosso organismo, né? Acho que seria algo interessante para os alunos Opa. compreenderem, né? Nós sabemos que há áreas específicas do nosso corpo que ficam mais expostas ao vírus, justamente por isso que nós utilizamos as máscaras, fazemos a higienização sistematicamente, né? Mas acho que seria interessante pensar como que esse vírus reage em contato ao organismo vivo, né? E de que maneira que ele circula facilmente pelo corpo, considerando a nossa corrente sanguínea. Acho que seria bem bacana você começar a sua explanação pensando um pouco sobre isso também, né? Beleza, excelente pergunta. Ó, deixa eu só voltar numa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês já já. A primeira coisa, Rafael, é que, na verdade, no começo se pensava que esse vírus ele iria infectar somente pessoas do chamado grupo de risco, né? Que são pessoas com alguma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, que são doenças que geralmente elas interferem no processo de resposta imunológica do corpo, né? Nós temos células no nosso sangue que são células de defesa e tem vários tipos dessas células e essas células elas respondem diferentemente conforme a situação de saúde da pessoa, porque tem todo um processo bioquímico que nós não temos tempo de abordar aqui, né? Isso já é nível superior, mas só para os alunos saberem que o nosso corpo ele tem uma cadeia de respostas, que uma resposta leva a outra, que depende de outra coisa que está numa célula, enfim.
Então, no começo achava-se isso, né? Que pessoas jovens não poderiam ter consequências sérias desse vírus. E nós tivemos uma triste surpresa, porque no Brasil, principalmente, né, nós estamos aí o segundo país com maior número de casos, né, e o número de mortes cada dia Exato. maior. Quando nós analisamos os dados oficiais dos pacientes, do próprio Ministério da Saúde, então eu não tirei isso da minha cabeça, não tirei isso de fake news, né, até porque eu não acompanho e nem acredito em fake news, né, a gente tem que ter um olhar crítico para isso. Os próprios números oficiais, eles trazem pessoas abaixo dos 30 anos que foram severamente acometidas pelo vírus. Então, o que nós sabemos no momento é o seguinte: realmente existe um grupo de risco, certo? Não somente em relação a diabetes, pressão alta, obesidade, por exemplo, ela pode favorecer, mas, entretanto, isso não significa que pessoas mais jovens não possam ter consequências graves do vírus. Então, só para mostrar para vocês, respondendo aí agora a segunda parte da pergunta do professor Rafael, nós temos aqui atrás a imagem. Vocês estão vendo bem, pessoal? Todo mundo está vendo Acho que bem você vai aí? precisar focar um pouco, Tarsis, mas a gente consegue Conseguem visualizar. ver? Tá, deixa eu virar a câmera então, que eu Conseguimos acho, sim. acho que vai ficar melhor. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês Isso. aqui. E, Então, pessoal, vão interagindo com a vocês live estão vendo? para que vocês nos digam se está visível. Então, essa daí é uma imagem, nós chamamos de microscopia eletrônica de varredura, é um Hum, microscópio super potente, que ele detecta partículas muito, muito, muito pequenininhas, que os nossos olhos jamais enxergariam. E aqui é uma imagem real do coronavírus, né? Quando descobriram, então nós temos uhum, aí uma estrutura, a estrutura molecular desse vírus. Deixa eu passar a próxima imagem para vocês entenderem como que ele infecta, né, um ser humano. perfeito. Então, por exemplo, aqui eu tenho um esquema daquela estrutura. Então, esse aqui é um esquema feito no computador daquela mesma imagem anterior que eu mostrei para vocês. Aqui, certo? O que nós vamos ter, então, Uhum, nesse coronavírus? Então, aqui eu tenho uma estrutura dele básica. Os nomes estão em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Então, por exemplo, na parte mais de fora dele, ó, nós temos aqui o que nós chamamos de membrana lipoproteica. Então, esses vírus, eles são constituídos basicamente de moléculas como lipídios e proteínas e o material uhum. genético, que é esse daqui em roxo, que nesse caso nós chamamos eles de, nesse caso, de RNA, tá? Daqui a pouco eu vou responder a pergunta do pessoal aí do chat, tá, pessoal? Calma aí, tô vendo. Vou chegar lá. Daí, em amarelo, então, nós temos aqui que nós chamamos de proteína spike, tá? Ou alguns chamam de proteína S. Essa proteína aqui que está nesse envelope, ela vai ser extremamente importante para o processo de infecção do vírus. Como assim, professor? Não estou Uhum, entendendo. Vamos lá. Imagina que você acabou de entrar em contato com uma pessoa que está contaminada com coronavírus. Aí essa pessoa espirra perto de você, ou ela tosse e pega na sua mão, por exemplo, ou você está muito próximo a ela e você respira aquelas gotículas que ela acabou de soltar. Esse vírus aqui, uhum, então, ele vai até a região ou das suas vias respiratórias, vou mostrar aqui na próxima imagem, para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó. A gente tem aqui o nariz, né, e a boca, e aqui a região da garganta, aqui do seio nasal, como nós falamos. E aqui o sistema respiratório, traqueia e pulmões, etc. Quando esse vírus ele entra, ele pode infeccionar nessa região aqui primeiramente, da garganta, da uhum, laringe, ou ele pode, em alguns casos, ir direto aqui para a região dos pulmões. Quando ele chega lá na região dos pulmões, ele vai infectar, pessoal, um tipo de célula que reveste aqui, ó, que está na pontinha de cada uma dessas ramificações. Nós chamamos de alvéolos pulmonares, tá? Então, esses alvéolos pulmonares, eles vão ser importantes para quê? Para que haja entrada do oxigênio e saída do gás carbônico, certo? Só o que vai acontecer? Quando a gente volta aqui, ó, essa uhum. proteína em amarelinho, nesse envelope, ela reconhece um receptor específico da célula dos pulmões, porque o vírus ele não tem olhos, né? Então, como é que ele vai achar essa célula do pulmão no meio de tantas coisas que tem dentro do seu corpo? Justamente pela afinidade química dessa proteína S
com as células do pulmão, principalmente células que nós chamamos de pneumócitos. Pneumócitos. Quando isso acontece, esse vírus ele entra dentro da célula. Ao entrar dentro da célula, esse RNA aqui, ó, que é o material genético dele, vai dar toda a informação para gerar novos vírus. E a célula vai começar a usar esse RNA como RNA mensageiro e vai produzir novos vírus. À medida que vai produzindo novos vírus, esses vírus vão infectando outras células ali da região das vias respiratórias, ao ponto de começar a destruir essas células. É quando dá a dor de garganta, porque se você tem destruição de célula, você tem destruição de tecido. Automaticamente você tem dor e todas as consequências que vai gerando a doença, certo? Ficou claro? Maravilha, professor. Ficou claro e lúdico, porque com o recurso audiovisual sempre é convidativo para que o aluno consiga fixar e, enfim, ele acaba fazendo essa assimilação, certo? O Mikael, aluno do 9º ano, ele fez uma colocação que particularmente eu achei muito interessante acerca do pós-pandemia, né? Quer dizer, após Covid-19, que eu acho que é uma colocação que muitas pessoas se fazem, e vocês podem continuar mandando perguntas, porque eu percebi que teve também algumas colocações que foram apenas a título de complementar a fala do professor Tarsis, que não são necessariamente perguntas, são mais comentários a partir do que nós já estávamos comentando. Tem a colocação feita pelo Mikael sobre de que maneira que nós, né, estaremos preparados para lidar com ações sanitárias após a pandemia do Covid-19. Será que, de fato, essas ações de higienização, de cuidado, de asepsia, vai se tornar um aprendizado por parte de nós, haja vista que problemas respiratórios, sobretudo no nosso estado, que nós temos uma condição climática que oscila muito, né? E os problemas respiratórios são sempre males que nos atormentam. E o Célio também, ele fez uma colocação, aqui ó, o Mikael, achei a colocação dele. Quais serão os impactos que o coronavírus causará no setor econômico? Olha, a pergunta dele é um tanto quanto refinada. Causará no setor econômico, público e sanitário. Olha, acho que essa pergunta transcende a nossa expectativa. Mas, de fato, Mikael, eu acredito que nós já estamos vivenciando um pouco desse, enfim, desse conflito, haja vista que os desempregados, enfim, os auxílios emergenciais que estão sendo, enfim, repassados para essa população. Consequentemente, a crise como um todo, né, nesse sentido mais amplo, nós já estamos vivenciando com uma parcela bem intensa e que causa um processo de acanhamento, não é, professor? Não sei se você quer comentar sobre essa colocação do Mikael. Sim, eu vi outras perguntas que foram subidas aqui, então eu vou juntar as respostas numa Isso, só. ótimo. Primeira coisa, pessoal, é importante diferenciar os termos Covid-19 do nome do vírus, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do vírus em si, o vírus que causa a Covid-19, o vírus ele é chamado de SARS-CoV-2. Por que SARS? SARS é uma sigla que vem do inglês e significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é um dos sintomas característicos de quem tem essa infecção viral de uma forma mais severa, né? A pessoa ela entra num processo de não conseguir, o pulmão não conseguir realizar eficientemente as trocas gasosas. Então, quando eu falo do vírus em si, o nome dele é SARS-CoV-2. E quando eu falo coronavírus, é um nome mais geral, mais popular, que abrange aí uma família de cerca de 40 vírus, certo? Então, o SARS-CoV-2 ele é apenas um tipo de coronavírus
E desses 40 que estão na família dos coronavírus, cerca de 7 já infectaram seres humanos, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a SARS-1, que foi lá em 2002, né? Ela foi um pouco mais branda do que essa que nós estamos tendo agora, por vários fatores que eu posso explicar depois para quem quiser, mas nós tivemos a SARS-CoV-1 e essa a SARS-CoV-2. E o termo CoV é por causa de coronavírus, né? Então, dois. Já quando eu falo Covid-19, o termo Covid-19 foi um termo cunhado pela Organização Mundial da Saúde, lá em dezembro, desculpa, do ano passado, quando eles perceberam essa infecção generalizada estava acontecendo na China, principalmente. Então, a Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2, entenderam? Então, respondendo isso, deixando claro, e agora pegando a pergunta como é que é? O Célio Micael, né? O Mikael, na Isso, verdade. O Micael. Célio é o outro aluno, isso, Mikael. Então, assim, as consequências, elas estão sendo já bastante complicadas. Por quê? Micael, o grande problema que nós temos, isso no mundo todo, não só no Brasil, é que medidas para se conter o avanço do vírus, infelizmente, elas refletem diretamente no aspecto econômico. Por quê? Porque, como é um vírus que ele infecta facilmente uma pessoa, por exemplo, como eu falei para vocês, por gotículas do ar, por gotículas da boca da pessoa infectada. Então, se eu converso perto de uma pessoa infectada, o vírus ele passa rapidamente. E esse coronavírus aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que é o SARS-CoV-2, diferentemente do vírus SARS que nós tivemos lá em 2002 e ficou ali mais na região da Ásia mesmo, não chegou ao Brasil, aquele lá, ele infectava geralmente as vias mais profundas do nosso sistema respiratório. Como assim, professor Tars? Quer dizer que ele infectava, por exemplo, a parte mais interna do pulmão, ali nos alvéolos. Então, usa o raciocínio aqui comigo. Se ele está mais profundo no pulmão, ele vai sair com mais dificuldade, justamente por uma distância física. Já esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele ele infecta bastante essa região que nós chamamos de vias respiratórias superiores. Então, a forma de infecção dele é muito mais abrangente, muito mais rápida, porque as próprias gotículas da boca podem conter partículas virais, porque além de infectar a parte interna do pulmão nos alvéolos, esse novo coronavírus ele também pode infectar o que nós chamamos de vias aéreas superiores, que envolve inclusive o seio nasal, entendeu? Então, as medidas de isolamento, de distanciamento social, elas inegavelmente geraram impactos econômicos no mundo todo, certo? E o grande debate que nós estamos aí é até que ponto, né, essas medidas elas podem ser mantidas, já que os efeitos econômicos eles são inevitáveis, não tem como desligar uma coisa da outra. Então, cientistas e grupos de gestores estão tentando chegar num acordo que aonde eu possa liberar as pessoas até que ponto e para que isso não prejudique de forma nociva a economia. Só que tem um porém. Nós não podemos, é uma falsa dicotomia. Como assim? Eu achar que saúde e economia não estão interligadas Uhum. diretamente. Então, na verdade, eu não tenho como eu ter uma economia boa sem um povo saudável, né? Perfeito. Eu não posso deixar todo mundo sair à vontade, não ter nenhuma medida de isolamento, mas, ao mesmo tempo, eu também não posso ter medidas que prejudiquem plenamente a economia, porque a saúde depende da economia. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, né? O problema que eu vejo, respondendo aí o Mikael também, é que as pessoas politizaram esse assunto como se questão de saúde e economia fossem coisas de partidos, e não é, pessoal. Tipo, isso não deve ser coisa de partido. Isso é coisa de saúde pública, isso é um bem da sociedade brasileira que não deve ser partidarizado. Então, é importante ter esse equilíbrio dessa dependência de saúde e economia. E, como ele perguntou, os efeitos pós-pandemia, como os especialistas já vêm falando, eles vão ser severos. Não tem como,
porque vão ter países aí que vão demorar décadas para recuperar economicamente. Vão ter empresas que já fecharam, que não vão conseguir voltar após pandemia. Então, os efeitos econômicos disso aí são realmente muito severos. E o mais importante, professor, da sua fala é quando se analisa acerca do quão importante é se difundir, se apregoar acerca do isolamento social, né? Porque Isso. o Gabriel Jesus, que foi nosso aluno do terceiro ano, concluinte, que agora me parece, salvo engano, se você estiver ainda por aí, Gabriel, confirme, faz medicina na Unirg, campus Goianésia, e o Gabriel comentou acerca de que o Ministério da Saúde abriu uma portaria autorizando, né, o Sistema Único de Saúde a viabilizar em casos de início, né, da Covid-19, do coronavírus, o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, que nós sabemos, não é, que há toda uma polêmica, uma discussão de comitês internacionais, da OMS, pesquisas que atestam a sua total ineficácia no tratamento, né, no cuidado de pacientes que portam o vírus. Então é muito interessante a gente sinalizar que ter conhecimento acerca daquilo que paira ao nosso derredor é de fundamental importância para que nós saibamos driblar essa alienação, né? E ter o conhecimento de fato. A Jamile me colocou uma questão também interessante sobre os profissionais da saúde. Ela fez uma pergunta anteriormente sobre se de fato, mesmo com o equipamento, né, com os EPIs, com todos os mecanismos de proteção dos profissionais de saúde, eles ainda estão suscetíveis a serem contaminados justamente porque estão ali na linha de frente da Covid-19, né? Nesse enfrentamento austero. Como que você avalia, professor, o papel dos nossos profissionais, enfim, tanto enfermeiros quanto médicos, biomédicos, a parte laboratorial, sobretudo, né, que vem se fazendo um trabalho intenso na análise e no repasse desses resultados? Certo. Respondendo à primeira parte da pergunta, em relação à hidroxicloroquina ou à cloroquina, como dependendo do nome popular que se utiliza, nós temos aí uma diferença química aí, mas não vou falar disso agora. Nós vamos ter a seguinte questão, pessoal. Justamente por essa politização, partidarização da coisa, o negócio tomou dimensões assim drásticas. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, todo medicamento, todo fármaco, ele tem um alvo específico, né? No caso, geralmente, alguns têm vários, outros são mais específicos, enfim. O que eu quero dizer é que a hidroxicloroquina ela foi desenvolvida primeiramente para tratar a malária. Então, a malária ela é uma doença causada por um protozoário, que é um ser vivo, que não tem nada a ver com vírus, tá? E um dos efeitos desse remédio é justamente diminuir alguns processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios, eles diminuiriam, de uma forma bem básica, eles diminuiriam, teoricamente, a infecção por esse protozoário, tá? O que aconteceu? Como que surgiu, da onde que veio essa hidroxicloroquina, por que as pessoas começaram a pensar nesse medicamento como possibilidade? Teve um grupo francês, que eles fizeram um estudo, um pré-estudo, publicaram um artigo científico, onde eles testaram essa hidroxicloroquina em alguns pacientes. Foi um estudo, aí pode vir a pergunta dos alunos, olha, professor, como que eles divulgam isso? Na comunidade científica, na academia, na universidade, quando o pesquisador, um grupo de estudo, ele produz alguma pesquisa e ele tem resultados interessantes, ele tem que divulgar isso para a comunidade científica mundial. Essa divulgação ela é feita através de artigos científicos. Então, eles escolhem uma revista
que eles querem publicar isso, manda, e a revista vai dizer se o estudo merece ser publicado ou não, se está tudo adequado ou não. Aí eles fizeram uma pré-publicação desse artigo, dizendo que a hidroxicloroquina tinha sido eficaz em um grupo de pacientes. Entretanto, quando os cientistas da área analisaram o artigo, eles viram várias falhas nesse artigo. Falhas de metodologia, falhas de pacientes controle, do método de aplicação, tinha várias falhas no sentido de estrutura do trabalho, certo? Só que antes disso ser contradito, alguns políticos ficaram sabendo desse estudo, principalmente o presidente americano, e ele divulgou isso de uma forma direta. Como ele é presidente dos Estados Unidos, tem uma ampla visibilidade mundial, várias outras pessoas seguiram, né, esse comentário que ele fez. E de forma irresponsável, por quê? Esse artigo desse grupo francês, que falou que a hidroxicloroquina era eficiente, os próprios autores do trabalho, eles retiraram o artigo e retrataram. Como assim, professor? Eles reconheceram as falhas na metodologia, porque foram surgindo novos estudos sobre o assunto, e todas as evidências científicas no momento, até hoje, dia 1º de junho. Dia 1º de junho. Isso, até hoje as evidências científicas que nós temos, elas, na verdade, estão mostrando que ela não tem eficácia no tratamento da Covid-19 e, pior, tem trazido consequências sérias para outros órgãos, como, por exemplo, disfunção nos rins, aumento dos batimentos cardíacos, né? Nós temos um processo que nós chamamos de arritmia, que é quando esses batimentos cardíacos, eles aceleram, e, além disso, disfunções hepáticas, que são disfunções no fígado, pela aplicação desse remédio. Então, as evidências científicas até o momento, elas mostram que, na verdade, ela não é eficiente e tem matado muitos pacientes. Tanto que o próprio grupo que falou que no começo era uma coisa boa, eles reconheceram que eles estavam enganados. Então, não é questão de não considerar a cloroquina. A questão é considerar as evidências que nós temos até o momento. Entendeu? Que se faz de forma fundamental, não é? Se você quer uma informação precisa, com qualidade, que lhe traga subsídio para, inclusive, argumentar, e, enfim, contra-argumentar acerca daquilo que está sendo debatido, é de fundamental importância que você conheça as fontes as quais você esteja manipulando, para que o seu interlocutor saiba exatamente daquilo que se trata. Um outro elemento, Tarsis, que eu acho que também seria interessante, e pessoal, podem continuar mandando perguntas, interagindo conosco, porque a duração da live aqui no Instagram é de apenas 1 hora, né? E nós começamos pontualmente às 15, às 16 ela vai automaticamente cair. Então, faça as suas perguntas, as suas colocações, para que nós consigamos contemplar o máximo possível das inquietações de vocês. Exatamente. Nós tivemos, não é? E eu digo isso porque somos egressos da UFG, eu tenho aqui a minha canequinha, né? Somos egressos da UFG. Nós fomos contemplados com uma ótima notícia na última semana agora. Nós teremos uma pesquisadora goiana, né? Uma pesquisadora vinculada ao UFG, sendo a única brasileira, né? A única intelectual, cientista brasileira que vai integrar o comitê da OMS na ampliação dos estudos que já estão em fase incipiente, mas que agora, consequentemente, irão se aprimorar para que se desenvolva uma vacina, né, da Covid-19. É a nossa representante goiana e brasileira. Então, é duplamente privilegiado para nós goianos. A América do Sul, exatamente. A então, única representante da América do Sul. Perfeito. Queria que você também, nesse gancho, né, de uma notícia como essa, nos ajudasse a pensar nos mecanismos que levam a uma vacina, né? Acho que seria interessante para o nosso aluno compreender também que é um processo que demanda
um prazo, um período, justamente porque há várias pesquisas, né? Há uma fase em que há diversas experimentações para que se tenha a clareza e a convicção acerca da sua capacidade de coibir a contaminação. Acho que seria interessante, Tarsis, comentar um pouco sobre os mecanismos, né? As partes constitutivas que levam a uma vacina propriamente dita. Excelente pergunta. Inclusive, o professor Daniel, de Química, mandou aqui uma pergunta, acho que sobre isso, sobre produção de vacinas, né? Seja Corrija aí, professor Daniel. bem-vindo, professor Daniel. Eu não ouvi, senão teria Nosso dado querido os professor Daniel. créditos. Nosso querido Por professor Daniel, favor, acho que ele está aí. se pronuncie. Bom, respondendo então a pergunta, primeiro eu vou comentar da professora, o Daniel está aí, ó. Uhum. Pessoal, o que que acontece? Desde quando surgiu a Covid-19, lá na província de Hubei, né, na cidade de Wuhan, na China, os pesquisadores de várias partes do mundo já foram procurando justamente essa questão das vacinas. Até o momento, não foi encontrada uma vacina eficiente, apesar de alguns grupos terem anunciado que encontrou um anticorpo e tal, mas isso ainda não foi testado em humanos de forma eficiente. Como que funciona, então, essa questão? Primeiro, quando nós falamos de vacinas que envolvem vírus, como é o caso aí do coronavírus, nós temos basicamente dois tipos de métodos para criar uma vacina. O primeiro método, nós chamamos de método tradicional. Como que é esse método tradicional? Então, imagina comigo que eles isolam esse vírus, esse coronavírus em laboratório, pega, por exemplo, de uma pessoa infectada, e aí dá um jeito de esse vírus replicar em laboratório, lembrando que os vírus, eles só se reproduzem dentro de outros, não conseguem reproduzir por si mesmos, né, sozinhos. Então, imagina que eles têm que criar uma cultura de células que sejam vivas e infectar essas células com coronavírus, por exemplo. Células pelas quais ele tem afinidade. Células do pulmão, por exemplo. E daí, eles isolam esse vírus, e aí, de forma bem básica, nesse método tradicional, eles pegam partículas desse vírus, pode ser uma partícula, por exemplo, um pedaço do material genético, por exemplo, ou pode ser uma partícula do envelope, esse aqui, ó, que eu estou mostrando na imagem, essa parte externa do vírus, enfim. Eles injetam, produzem uma vacina com o vírus atenuado. Ou seja, as partículas do vírus estão presentes na vacina, entretanto, eles não têm capacidade de infectar ativamente as células. Mas é o suficiente para as células do seu corpo produzirem anticorpos contra esse vírus. Para quando o vírus de verdade ativo entrar no seu corpo, o seu corpo já tem uma resposta elaborada, uma resposta pronta. E aqui vem uma coisa muito interessante, que geralmente o pessoal não vê no ensino médio, mas eu acho que vocês deveriam aprender isso no primeiro ano de ensino médio, em biologia, é que basicamente o nosso corpo, nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade que eu chamo de imunidade celular, que é, por exemplo, uma bactéria entrou no seu corpo. E aí eu tenho células do seu corpo que reconhecem que aquela bactéria é um corpo estranho, que ela precisa ser eliminada. E aí tem um tipo de célula que vai ali e fagocita, ou seja, engole ou tenta destruir aquela bactéria. Isso é uma resposta mais rápida. Já o outro tipo de imunidade, que é a imunidade que demora mais tempo, que é justamente a imunidade que a vacina ativa, nós chamamos de imunidade humoral, que é quando eu tenho produção de anticorpos. O que são anticorpos? Anticorpos são proteínas que são produzidas por um grupo específico de células, né, de defesa, e essas proteínas elas vão se ligar especificamente em um outro tipo de molécula, como por exemplo, vamos supor que seja aqui, ó, a parte da membrana lipoproteica desse vírus, que tem uma sequência específica dele. Então, a vacina, ela justamente trabalha nesse sentido da imunidade humoral, que é uma imunidade de maior prazo. Então, toda vez que o vírus entrar no seu corpo e você estiver vacinado, vamos dizer assim,
O seu corpo, por já ter uma resposta pronta, por ter entrado em contato com ele antes, ele vai conseguir responder melhor. O outro método de vacina que nós temos, e esse ele é mais recente, mais tecnológico, então o primeiro nós vimos que é o método tradicional. O segundo, eles pegam esse material genético aqui do vírus, ó, aqui em rosinha, o roxo, será que cor é essa? Então, esse material genético aqui de RNA, eles pegam esse material genético do vírus, isolam, e aí eles produzem o que nós chamamos de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, eles injetam na pessoa. Então, é um tipo de vacina que fica caro também, né? Toda a produção de vacina fica cara. E por que que demora essas vacinas serem produzidas? Porque não é simplesmente eu injetar esse material genético isolado no corpo do paciente. Isso tem que estar numa solução, eu posso ter outras substâncias ali presentes, eu tenho que testar primeiro em animais ou em células, certo? Em laboratório. E aí nós chamamos isso de ensaios pré-clínicos. Depois que esses testes laboratoriais em animais também são feitos, aí nós vamos para a fase dos testes em humanos. Então nós temos que testar primeiro num grupo de pessoas para depois disponibilizar essa vacina de forma mundial. E aí nós temos o seguinte problema, professor Rafael e todo mundo aí que está nos assistindo. Esse vírus, ele sofre o que nós chamamos de mutação. O que é mutação? Mutação é quando eu tenho uma mudança na sequência genética do RNA desse vírus. Então, por exemplo, quando a gente compara a sequência genética do SARS-CoV-2, que está circulando no Brasil, e comparamos isso com o SARS-CoV-2 que veio lá da China, por exemplo. Eles são extremamente semelhantes, logicamente, ao mesmo vírus. Entretanto, tem algumas regiões aqui desse RNA mensageiro, ó, que foram alteradas por um processo que nós chamamos de mutação. O que isso implica para a vacina? Vamos pegar o exemplo de uma vacina que já existe. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar do vírus influenza, que é o vírus dessa gripe comum que a gente tem, né? Não sei se vocês já repararam, mas é uma vacina que as pessoas têm que tomar praticamente todo ano. Ela tem um prazo de validade muito curto. Porque esse vírus influenza, ele sofreu tantas mutações, que a cepa do vírus que está me contaminando hoje pode ser diferente da que me contaminar ano que vem. Perfeito. Então, o coronavírus, no momento, até o que se sabe até o momento, ele não tem uma taxa de mutação tão rápida quanto o influenza. Ainda bem, né? Por enquanto não tem. Mas, como é um vírus novo, né? Isso está sendo estudado ainda, mas até o momento se sabe que a taxa de mutação dele não é vírus novo e suscetível também, né, Tarso? É interessante analisar que, como nós estamos vivendo uma pandemia, e entra muito naquela questão que o Micael nos fez sobre o pós-pandemia. Acredito que exatamente. Quando a gente pensa nessas mutações do vírus, há que se também analisar que nós ainda estamos vivendo uma efervescência da contaminação, né? Exatamente. Nós ainda, olha, infelizmente, especialistas apontam que no Brasil nós ainda não chegamos no pico da infecção. Então, exatamente. Se a coisa já está feia agora, infelizmente, pelos dados que nós temos de modelagem, de simulação, as pessoas não ainda fazem aglomerações em casa, com muita gente. Eu estava sabendo de vizinho meu aqui fazendo festa semana passada com 50 pessoas na casa dele. Então, vocês imaginam. Então, tipo... E a nossa cidade, que no estado de Goiás, né, tem se projetado de forma insatisfatória, justamente porque há um histórico de casos, de contaminados. Goianese, infelizmente, ela figura na lista. Acho bacana depois, Tarso, sinalizar que a UFG tem um aplicativo, né, que foi desenvolvido por um ex-colega de, enfim, residencial, né, isso, dos tempos universitários, que também é de Goianese. Então, para que vocês entendam, meus alunos, que Goianese é figura em todos os espectros da academia, né, e ele vem realizando um trabalho muito interessante de assessorar os dados oficiais, né?
Olha, nós estamos encaminhando para os 10 minutos finais, né, da nossa live, para que ela caia. Muitas perguntas sobre a negligência governamental, né? A Maria Eduarda fez uma pergunta nesse sentido, que, enfim, isso é público e notório, não é mesmo? Que nós estamos enfrentando um descaso, um desmantelamento no serviço de atendimento médico, hospitalar, e, infelizmente, nós percebemos que com o avançar da pandemia, não há qualquer medida concreta que minimamente reduza o índice de contaminados, e nós percebemos que o isolamento social ainda né, de forma categórica, a maneira mais convincente, persuasiva de se evitar uma propagação em massa do coronavírus, né? E nós percebemos que em São Paulo, por exemplo, ainda se alcança 50% de isolamento social, e nós percebemos que se isso acontece numa capital, numa metrópole, o interior acaba ficando desguarnecido, porque se fixa com essa ideia um tanto quanto descabida de que o vírus não chegará até Exatamente. A cidade. Nós percebemos que o contexto não é bem por aí, muito pelo contrário. A situação ela é conflitante, ela é calamitosa, ela exige de nós uma atenção, uma conscientização em proteger os nossos familiares e, sobretudo, aqueles que se expõem, né? Porque nós somos privilegiados por podermos ficar em casa. Isso é um aspecto muito importante, porque há profissionais que precisam efetivamente estar em seus postos de trabalho, né? E é um elemento que figura. A Maria Eduarda perguntou sobre isso. Alguma outra colocação que vocês queiram fazer na nossa live? E eu acho que seria interessante, Tarsis, eu estou aqui pensando, vamos lançar para o pessoal, para a nossa audiência, quem eles querem ver aqui, né? O professor Tarsis vai ser o próximo entrevistado, o entrevistador, melhor dizendo. Entrevistador, exatamente. Da próxima live. Quem vocês gostariam de ver aqui? Qual professor? Qual área? Que tema vocês gostariam que fosse discutido, já que vocês interagiram tanto conosco hoje, mandando perguntas, inquietações? Olha lá, amanhã tem mais live. Rafael, aproveitando aí o tempo que a gente tem ainda, eu vi umas perguntas aqui para cima, deixa eu tentar responder todas elas Por favor. De uma forma rápida. A questão dos sintomas, pessoal, isso é bastante complicado, porque é o seguinte, nós temos pessoas que são infectadas pelo coronavírus e não apresentam nenhum sintoma. São o que nós chamamos de casos assintomáticos. Então, quer dizer que o vírus ele está se replicando ali na pessoa, entretanto, ela, no primeiro momento, ela não apresenta nenhum sintoma. Isso não quer dizer que ela não venha apresentar depois de certo tempo. Mas, num primeiro momento, ou mesmo durante algum tempo, ela não apresenta nenhum sintoma. Já tem outros casos, os que apresentam sintomas, e aí nós temos os níveis, né? Nós temos os casos leves da Covid-19, nós temos os casos severos. Nos casos leves, geralmente, coloquei essa imagem aqui para mostrar justamente isso. Deixa eu voltar aqui. Nos casos leves, nós temos basicamente tosse, porque é provocada pela inflamação não só da traqueia, mas também da região da faringe e da laringe, aqui na garganta. A pessoa pode apresentar uma febre, geralmente é uma tosse seca, diferentemente da gripe comum, que tem algumas gripes comuns, elas trazem aquela tosse catarrenta, né, vamos dizer assim. Do coronavírus, ela pode trazer, em alguns casos, uma tosse seca, uma febre, e nos casos mais severos, a pessoa ela sente um mal-estar geral no corpo, com febre muito alta, e o principal sintoma do caso severo, que é a falta de ar, né? A pessoa não consegue respirar normalmente. Então, por isso que é um vírus que está infectando muita gente, porque as pessoas acham que o vírus só chegou a elas a partir do momento que elas apresentarem algum sintoma. E Exato. A ciência, né, os cientistas já nos mostraram que, na verdade, muitas das pessoas são assintomáticas. Por isso a importância do uso da máscara,
porque, né, inclusive um estudo brasileiro feito pela Federal de Minas Gerais, eles fizeram um estudo provando por que a máscara ela é sim eficiente para evitar com que gotículas da sua boca e do nariz saiam, né? Ou que você também receba isso. Então, o uso da máscara é extremamente importante, certo? Então, a Imprescindível. máscara, imprescindível, né? Teve uma pergunta aí de cima, perguntando sobre o lado bom e o lado ruim da máscara. Eu diria Uhum, que, para uma isso. situação de pandemia, ela só tem lado bom, né? Mesmo que ela gere um ligeiro desconforto, mas não há, Isso. né, É, desconforto que se equipare a uma UTI, a hospital, enfim, por si só é o espaço em que nós, nesse momento, precisamos evitar ao máximo para nos resguardar. exatamente. E a outra pergunta que teve aí foi sobre a origem, né, do coronavírus. Rapidamente, deixa eu mostrar um animalzinho para Sim. vocês. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo Temos na 4 minutos tela. ainda. Esse aí ele parece um tatuzinho. Vocês estão vendo aí? Uhum. Estão Sim, enxergando? perfeitamente. Parece um tatuzinho. Esse tatuzinho, na verdade, não é um tatu. Ele é chamado de pangolim. É um animal Hum. lá da Ásia. Nós não temos aqui no Brasil. E ele é um animal que apresenta, né? É um dos animais, juntamente com o morcego, que os cientistas descobriram que o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que está infectando as pessoas aí, ele provavelmente veio desses animais, né, tanto do morcego quanto do pangolim, certo? Então, a Uhum. origem, os cientistas já provaram, na verdade, esse termo provaram não é muito adequado, mas eles evidenciaram que Uhum. esse SARS-CoV-2 que está circulando mundialmente, realmente ele não foi produzido em laboratório. Isso é teoria da conspiração, gente que gosta de criar notícia falsa e Uhum. de querer chamar atenção. Então, nós temos que dar ouvidos às respostas da ciência, né? Então, quando eles analisaram a sequência genética desse vírus, facilmente identificaram que é semelhante ao coronavírus que ocorre naturalmente no pangolim e no morcego. E Uhum. isso, aliado aos hábitos alimentares, né, da cidade de Wuhan, na China, explica provavelmente por que esse vírus sofreu uma mutação e conseguiu infectar os seres humanos, certo? Certíssimo, e foi conciso. Temos 3 minutos Alguma para dúvida aí? finalizar a nossa live. Alguma colocação, pessoal? Lembrando que essa iniciativa ela vai continuar nos próximos dias, nas próximas semanas. É uma tentativa do CPMG de propagar uma discussão que também contribua, claro, para o amadurecimento dos seus alunos, para a conscientização, que é algo de fundamental importância. Nós, como educadores, como professores, temos essa incumbência, não é, de repassar para o nosso alunado uma informação coesa, precisa, filtrada por dados, por fontes, e foi justamente isso que nós vivenciamos aqui. Quero muito agradecer ao professor Tarsis, que foi muito solícito, atendeu com muita presteza ao convite para a gente poder fazer esse bate-papo, essa conversa. Infelizmente, a gente não vai conseguir dar conta de todas as colocações que foram feitas na live, mas nós agradecemos profundamente. Percebemos que tivemos pais aqui, alunos, colegas de trabalho. Foi bem bacana a interação de Exatamente. vocês e que esse projeto continue para gerar conteúdo, para gerar informação, né, professor? Exatamente. Eu quero agradecer o pessoal aí pela atenção. É um assunto assim que a gente poderia ficar aqui o resto do dia falando. Tem muita coisa para ser falada. Só aproveitando o comentário rapidão aí do Lucas, na verdade a gente não tem todas as doenças vêm da Ásia, não. Isso aí é um preconceito nosso, tá? A questão do vírus aí tem a ver com os hábitos alimentares, mas isso não significa que todas as doenças venham da Ásia, tá, pessoal? Isso é muito preconceituoso pensar É. assim, tá bom? Agradecer ao Daniel, nosso colega que apareceu por aí, a Bruna também, professora Bruna, que tinha aparecido lá atrás, não foi possível saudá-la. E fiquem aguardando, né, o entrevistado, que será escolhido pelo professor Tarsis, Olha, logo eu mais. já fiz o convite e vou deixar para divulgar a surpresa. Quem vai ser a próxima entrevistada da semana que vem? Isso, quem vai ser? Acompanhe aí. Muito obrigado, Tarsis, a todos vocês que Tchau, acompanharam, galera. alunos.
Enfim, Qualquer fiquem em dúvida, casa, protejam-se. isso, qualquer dúvida o pessoal pode mandar no meu Instagram, Rafael, nas mensagens que eu respondo, viu? Maravilha. Falou, tchau.